Este é nosso novo fogão a lenha, instalado há alguns meses. Neste vídeo, vou testar quanta poluição do ar ele gera no cômodo. Também vou explicar os custos associados a uma instalação como essa no Reino Unido e mais algumas outras coisas. Mas antes, por que instalar um fogão a lenha? Não foi uma decisão fácil, principalmente por questões ambientais. Algumas pessoas vão dizer que eles são péssimos para o meio ambiente em termos de poluição, enquanto outras vão afirmar que, usando o tipo certo de combustível, um fogão a lenha moderno é perfeitamente aceitável. E eu suspeito que, como costuma acontecer, a verdade está em algum lugar no meio disso. Obviamente, não queremos criar poluição, mas no Reino Unido, com o preço da energia subindo rapidamente fora de controle, e o governo fazendo muito pouco para incentivar as pessoas a tomarem medidas responsáveis e fáceis, como incentivar ou subsidiar o custo de isolar as casas corretamente, por exemplo, tenho certeza de que cada vez mais pessoas vão começar a procurar outras opções para se aquecer, como um fogão a lenha. E, obviamente, como marceneiro, eu tenho um suprimento constante de lenha seca à minha disposição, que no passado eu costumava doar para outras pessoas queimarem. Então, para nós faz sentido, especialmente porque nem temos fornecimento de gás onde moramos. Então dependemos de óleo, que, para ser honesto, já era caro mesmo antes dos aumentos recentes de preço. Então, quanto custa instalar um fogão a lenha? No Reino Unido, as instalações devem ser feitas ou aprovadas por um engenheiro registrado na RETAS. Apesar de considerar instalar um fogão a lenha sozinho e pedir aprovação depois, decidi que certos trabalhos é melhor deixar para profissionais. Nossos instaladores fizeram um trabalho muito bem feito e tudo foi concluído em menos de meio-dia, mas obviamente isso pode variar dependendo da propriedade e de quaisquer complicações que possam surgir. Nós moramos em um bangalô, aliás, o que eu entendo que torna as coisas um pouco mais simples em termos de instalação. A instalação consistiu em colocar uma base de vidro preto de 12 milímetros em quadrante, o fogão e um duto de parede dupla que atravessa teto, sótão e telhado, com peça de chumbo cimentada para vedação e um chapéu protetor contra pássaros. Também foi necessária a aprovação da RETAS no conselho local para o fogão. Seguimos a recomendação do instalador para o cômodo de 3,5 por 5,8 metros, escolhendo um fogão de 5 kW. Recebemos algumas opções, mas escolhemos o Ecozy Plus, Hampton 5, e o fogão custava 649 libras na época. Depois, houve um custo extra de 800 libras para materiais e a instalação e registro custaram 900 libras. Adicione 180 libras de imposto sobre valor agregado e a conta total ficou em 2.529 libras, o que, pelo que ouvi de outras pessoas, é um preço bem normal aqui na nossa região. Por fim, quero falar sobre a poluição do ar dentro do cômodo com o fogão a lenha. Li vários artigos antes de instalar o nosso. Alguns artigos dizem que fogões a lenha podem triplicar as partículas nocivas no ar interno. Como eu tenho um desses monitores de qualidade do ar para a oficina, que normalmente uso para medir partículas de poeira no ar da minha oficina, para saber se preciso usar um respirador ou não, achei que seria interessante trazê-lo para dentro de casa para ver que tipo de leituras eu teria, e os resultados foram realmente surpreendentes. Primeiro, fiz medições em dias sem uso do fogão a lenha. As leituras de material particulado, 2,5, me interessaram mais, pois entendi que essas partículas causam mais danos ao entrarem profundamente nos pulmões ou até na corrente sanguínea. Disseram que partículas menores tendem a passar pelo organismo, então obtive leituras de 5 a 9 microgramas por metro cúbico. Para este vídeo, vamos considerar a média 7, que está na faixa verde da escala e é segura. Na oficina, se esse número chega entre 50 e 100, amarelo, 100 a 150, laranja, ou até 150 a 200, vermelho, coloco um respirador rapidamente, pois não quero respirar isso. Agora é aqui que fica interessante. Na primeira vez que usamos nosso fogão a lenha, as leituras que estávamos obtendo começaram baixas, mas continuaram subindo e subindo até um ponto em que eu nunca tinha visto leituras tão altas. A leitura atingiu o pico em torno de 300,
o que, como você pode ver na tela, é classificado como severamente poluído. Agora, eu fiquei me perguntando se essa leitura extremamente alta era devido a ser a primeira queima, e no manual que veio com o fogão a lenha, está escrito que é essencial seguir essas instruções de temperagem para evitar danos graves ao seu fogão. A pintura também requer um processo inicial de cura a ser seguido, e o manual continua dizendo que, basicamente, você precisa começar com queimas bem suaves, aumentando a intensidade a cada vez, até chegar a uma queima normal e completa. E nós, obviamente, seguimos essas instruções da melhor forma possível. Também li em outros lugares que pode haver algum resíduo químico do processo de fabricação na superfície e que odores leves podem ocorrer. E definitivamente sentimos um cheiro na primeira vez que usamos. Embora, para ser sincero, eu estava tentando não respirar muito, já que a leitura no monitor estava incrivelmente alta. Então só posso supor que talvez a cura da tinta ou da cola ou algum resíduo químico foi o que causou aquela leitura excepcionalmente alta. Na segunda e terceira queimas, tivemos uma experiência semelhante, leituras surpreendentemente altas. Só quando fizemos a quarta e quinta queimas é que começamos a ver os tipos de leituras que esperávamos, que realmente eram aproximadamente 3 vezes a quantidade de partículas de ar que você teria sem usar o fogão. Exatamente como alguns daqueles artigos de notícias diziam. Com nossa leitura média normal sendo em torno de 7, normalmente víamos leituras entre 20 e 30. Mas raramente mais do que isso, a não ser que você, obviamente, deixe a porta aberta por mais tempo enquanto reabastece. Agora, 20 a 30 ainda está seguramente dentro da área verde na escala do monitor. Então, na minha opinião, sim, cria poluição interna. Mas esses níveis não são altos o suficiente para serem uma grande preocupação. Questionei os resultados que vi no monitor de qualidade do ar com a empresa que forneceu nosso fogão, e eles disseram o seguinte: de modo geral, a emissão de partículas para o ambiente será ditada pela sucção da chaminé. Se a chaminé não estiver puxando os 12 pascais necessários, a fumaça pode voltar para o ambiente. Para reduzir o retorno de fumaça, você deve garantir que a chaminé esquente o mais rápido possível, pois uma chaminé quente puxa melhor a fumaça para cima. Agora, na minha opinião, esse conselho entra um pouco em conflito com a informação do manual sobre começar com queimas suaves. Mas enfim, continua para... Nas primeiras queimas, o fogão passa pela cura, liberando o cheiro químico do próprio fogão e da chaminé. Eu suponho que isso também estaria contribuindo para aquela leitura que você estava recebendo. Então, o que aprendemos? Bem, se você acabou de instalar um fogão a lenha, nas primeiras vezes que for usá-lo, eu recomendaria ter muito cuidado para não respirar o ar do cômodo onde ele está. Obviamente, você provavelmente não vai querer deixar o fogão sem supervisão, mas eu recomendaria manter uma certa distância dele o máximo possível. E com certeza, recomendo abrir todas as janelas para permitir o máximo de circulação de ar no ambiente. Obviamente, não sou especialista nesse assunto, faça sua própria pesquisa, mas achei que deveria compartilhar minhas experiências com você, caso esteja pensando em ter um fogão a lenha. Com o fogão a lenha, estou completamente apaixonado por ele. Ele aquece o cômodo rapidamente, deixa o ambiente aconchegante e eu também gosto muito do processo de acender o fogo e colocar mais lenha para mantê-lo aceso. Para mim, é como colocar um disco em vez de transmitir música para a caixa de som. Dá um pouco mais de trabalho, mas vale muito a pena, então não me arrependo nem um pouco. Estou começando a sentir calor aqui, então vou encerrar. Obrigado por assistir.